Quando você se lembra do ponto zero, você acumula zero depois do um, a quantidade continua a aumentar da mesma maneira, assim como cada alma é um ponto, o Pai é um ponto, o drama que também passou é um ponto final, isso também é um ponto. Se você se lembrar de cada tesouro com a consciência de um ponto como um zero, a partir do momento que você coloca um ponto final, param de desperdiçar os seus tesouros e começam a acumulá-los e aumentá-los. Vocês sabem como colocar um ponto final? Será que às vezes vocês tentam colocar um ponto final, mas em vez de colocarem um ponto final, vocês colocam uma linha longa? Será que em vez de um ponto final, ele vira um ponto de interrogação? Ou em vez de ponto final, ele vira um ponto de exclamação? O modo de aumentar a sua conta é colocar um ponto final, e o modo de ter desperdício em sua conta é desenhar uma linha longa, um ponto de interrogação ou um ponto de exclamação. Então, qual é o caminho mais fácil? É colocar um ponto final. A maneira de fazer isso é muito fácil. Vocês só precisam ter autorrespeito e lembrança do Pai, de serem capazes de colocar um ponto final em qualquer coisa inútil. Diferença entre o rosto de alguém que perdeu tudo, o rosto de alguém que conquistou algo. Portanto, seu rosto deve ter o brilho da felicidade de ter conquistado tudo. Seu rosto não deve parecer ter cor sem nenhuma alegria. Deve ser visível como cheio de felicidade e assim muitas almas serão automaticamente servidas por ele. Om Shanti. Om Shanti. Welcome Om to Shanti. Parivar. Today's date Bem-vindo ao 24 Avyakti Parivar. February Hoje é of the dia treasure of 14. happiness. Have the fortune of Tornem-se happiness. Have the plenos dos tesouros fortune de felicidade. to bestow Tornem the a sparkle of fortuna de happiness. felicidade. Tenham a fortuna de felicidade Listen to e more. sejam felizes e alegres. O tópico de hoje é o brilho de felicidade. E agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. When we listen to Baba, Quando nós ouvimos Baba, we believe that what nós Baba is saying is true. acreditamos que aquilo que Baba está falando é Unless verdade, we put it in né? practice A or menos que experiment with coloquemos it, isso na prática there ou won't be attainment. experimentemos isso, não haverá aquisições. Baba is saying, I had been
como o thinking Baba for a few days about está dizendo, eu applying three seasons. tenho pensando And alguns these are dias sobre a very nice. aplicação dos 3 pontos, So 3 I R's, just say, e os okay, tesouros drama has estão soul, Baba has aumentando. resilience. Então, eu estou falando: "Ok, drama, eu sou That alma, Baba é um immediately ponto", increases the treasures. e isso But imediatamente firstly, what aumenta happened that os there is no tesouros, chit-chat. mas a primeira coisa que acontece There is imediatamente no é que wastage. não há It further desperdício. multiplies, keep increasing, Então, keep quando não increasing. há um desperdício It's very futuramente, subtle because, continua okay, aumentando. if I say drama, then what will happen? I Então, won't se eu have digo wasteful thoughts or imediatamente drama, o get que vai entangled into acontecer? unnecessary Eu não vou thinking ter about pensamentos others, about de situations. desperdício e pensar sobre But os outros, how sobre as it add situações, to my treasure is mas that como que isso I begin to aumenta experience ao and experiment. meu tesouro? Isso é uma Actually, coisa this que is você any point of só pode saber which we have experimentando, to apply, experienciando. and then also you Temos immediately que cannot start aplicar to get the results or e também calculate what começar benefits I have. a olhar But if Baba is calcular saying os benefícios maybe que it's eu not tenho. immediately, but Mas there estava definitely must be dizendo que às vezes não é benefits imediato, and mas must definitivamente be at haverá least stable. benefício, fará com que o Okay, if I have a nosso stable estágio place in seja my muito situation. estável e mudar a So situação. lot of like this morning Então, only when Baba said a Murli de about hoje, churning quando o Baba and falou conversation, sobre both are o important. revolvimento e Sit a and talk about, share conversação, with each other. ambos And são like this importantes. helped me, this Compartilhar um I com o outro, eu applied this point. fiz It isso, really was very apliquei esse useful. ponto, foi muito What Baba útil, said today, aconteceu dessa keep the chit forma. chat is very important. Então, o que Baba disse Because hoje é que churning is a important. conversa espiritual ela é muito Both are important. importante e o We revolvimento are também é thinking, churning. importante. But by Então, having chit chat, estamos pensando no that time he revolvimento used to love e that durante a chit chat with Guru conversa, Nehan. a Didiane That used to be adorava ter essas every conversas. evening when E we toda go home for noite meditation. nós If we are able to do íamos it, para o quarto dela it para didn't do any chit meditação. chat yet. E But aí by ela this time, falava: "Não vão embora, ainda não first tivemos nenhuma having conversa". realizations, some Então, things that alguns tipos de understanding is very, very important. realização Because vêm these a days partir don't have desse much time in class. compartilhamento. Às Also, vezes not everyone não se understands the tem depth, muito right? tempo na So aula e às today vezes também nem todos we are thinking lot on, entendem em profundidade. Então, how do I eu venho choose and take all pensado the muito benefits sobre and como realize experimentar that e tirar todos every os moment I can do it, as Baba benefícios, said, dos by applying tesouros. Eu zero, posso fazer isso a having cada all momento, experience. aplicando Yeah, o ponto, you aplicando believe it zero. or you have Vocês experimentaram? experienced Experimentam? everything. Acreditam? Show me the hands. Mostra-me as mãos. Everyone. Very good. Todos. Muito bem. They always say happiness is a diet. Eles sempre dizem When you eat in happiness, sobre a you also felicidade. digest it properly. Se você comer And that helps, right? feliz, a comida vai digerir de forma apropriada e isso ajuda. Janki, Tá wherever de she went, onde quer que ela fosse, they ask her which brand of face cream she uses. eles sempre perguntavam para ela qual Because era a she has marca do creme do rosto que ela usava. Ela falava: "Eu não internal uso peace is nenhum full. creme", mas é porque internamente ela estava Like today's point, when we are completa. resting, Eu gosto muito desse ponto, muito when you have interessante, attainments, que quando your você face is tem sparkling. conquistas, When you are aquisições, little bit a lost sua in face feelings or brilha. Mas somewhere quando você está um else, pouco there is perdido a ou mind, your confuso, face looks very com dry. pensamentos de desperdício, And Baba said sua face does lot of service. It holds face the index of parece de mind. forma ao contrário. E Baba fala
que a Very face faz peacefulness, muito happiness. serviço. Mm. Então sempre That's what Baba wants uhum, us to do. iluminado, com Just like felicidade. É isso que Baba quer que nós blooming flower. façamos, como Every flores petal has que opened, nothing is missing. desabrocham, cada Of pétala our all human desabrochada. degrees, specialities, purity, Então, todos os graus everything blossoms. de pureza, And our especialidade, face also looks tudo beautiful. desabrochando, de As forma Baba que says, a nossa face full of happiness. demonstre essa completude das aquisições, esse brilho da Have you seen felicidade. on your face, face of Vocês others? já viram em Your suas face is a faces e na mirror face of the dos power of outros? your mind. Seu rosto é o espelho do You know poder the da sua difference between the mente. face of someone Vocês sabem a who has diferença everything entre o rosto de alguém que perdeu tudo e o rosto and de the alguém face of que someone conquistou algo. who has attained something. So Baba is saying that Então, Baba está your dizendo face have the que sparkle of the happiness seu rosto deve ter o of brilho da having attained felicidade de everything. ter conquistado tudo. So Baba says your face should Baba not está appear dizendo to be dry, que seu rosto smiling all the time, não deve parecer and joy. seco, sem nenhuma alegria. Then people say, "Oh, do you have some worry? Are you worried As about something?" Right? pessoas perguntam: vocês têm alguma Let it preocupação? be visible Está preocupado sobre and alguma full of coisa? happiness. And many souls will Então, ele deve automatically ser visível como be cheio de served felicidade. by your E assim, sparkling face. muitas almas serão automaticamente servidas por We have to pay ele. attention, right? Então, precisamos prestar atenção, Little certo? things happen, big things happen, Pequenas huh? coisas acontecem, grandes coisas But when acontecem, they are visible on the face, mas o que está visível na then there face? is no sparkle. Not only there is no sparkle, but wrinkles are shown. Se não há esse brilho, Like when we look at Brahma há Baba, as he was healthy, he rugas. was 90 plus. Quando, por exemplo, olhamos para But Brahma when we Baba, look ele at his tinha face mais and de 90 hands, anos. there were no Mas se wrinkles. você olhar para a face, para as mãos dele, você não ia reparar You see isso. some people very early age, they E, start looking very de old. outra forma, algumas And pessoas, there are desde some muito who in jovens, their old age, they look very sparkling. começam a parecer que são muito velhas, e outras, Every mesmo night mais we velhas, go to elas sleep parecem looking at ser them. mais novas, têm um brilho nos olhos. They Toda have very noite sparkling face. And the sister the costumávamos whole night when assistir, they are visitar going to sleep, Dari, she's dancing as she's in golden age, e ela estava sempre com aquele keep brilho, asking her, Daddy, what you do? sempre dançando, She will just uh, e not ela singing ali, but dancing. não That cantando, joy, mas sempre dançando, por causa that dessa joy, inner felicidade happiness interna, essa of all completude attainments interna, brings lot of happiness. completo com Happiness todas like a as cherry aquisições, blossom flower. como uma flor So desabrochada. experiment with that tomorrow. Então, Homework for us experimente com to isso have amanhã. sparkle A tarefa de Bárbara of para happiness. nós ter esse Om brilho, Shanti Devi, Namaste. Good felicidade. evening, everyone. You are Um feeling blossom. Shabidi. With your blessing, yes, why not? Você está completamente desabrochada, sim, com a sua bênção, por que não? I have several questions actually for you Tenho today. muitas Let's start perguntas from para today's você Murli. hoje. Today's Vamos começar pela Samriddhi Murlit hoje. was A Murli saying Sakar, onde the Baba estava realization of the falando como que as Yogasveta. felicidades são tão felizes e é So por I isso was que elas thinking comem if we tão want to pouco. follow Então, Baba, eu estava pensando que se quisermos how much he ate, seguir what he o ate, Baba when he Sakar, ate. a gente precisa saber quanto que eles comiam, o que que ele So comia, quanto que ele did he comia eat e breakfast, quando que lunch, ele and dinner? comia. Então, ele comia café da manhã, almoço e Yes. janta? What they do is Sim, Dadis and Babas
GABA that you have to give to your body. Você You know, tem que like dar talking about the car, ao seu corpo before it reaches como to um like carro. zero, you need to live up to some tank full. Você So tem que that, sair when com o you are tanque using it, cheio, you você está usando ele. tank being full, Não tem como você you usar can sem o tanque estar affect the cheio, engine. se não So puder. always Inclusive, don't pode wait for afetar o the time motor. where you are kind of very hungry, then you want to eat Então, a lot, but não keep giving to body esperar, ou você está com tanta fome que você tem que these comer days, muito. they say, no, Vai dando that ao corpo o que some ele fruits or precisa. something Isso hoje em dia eles 5 falam. times a day would be Isso de beneficial. você comer uma So fruta, uma coisa assim, 5 vezes ao dia, que I ia ser don't muito think Baba drank tea or coffee every day saudável. in the morning. I don't exactly Eu acho really que know. Baba But não in our bebia class, chá I de think around manhã. 9 o'clock, Baba had some Acho que é por volta tea de and then 9 horas que lunch. Baba What was his tinha breakfast usually? café. Breakfast, I don't know. O que que Dinner, tinha no I know. café? I know because No I never café went da to manhã eu não that sei, thing. But porque eu não estava lá, there are mas different almoço e sweet janta, sim. porridge. They Dalia? make, yeah, they make sweet and salty. Então Not faziam like paratha, sweet and comida sweet, or doce, not salgada. but I don't remember. Não It's me something lembro. light he will eat. Era algo The same leve was like whatever lunch is made from a e a bhojan, mesma he will coisa definitely taste that if que it's qualquer coisa que fosse feito, not. Brahma Bhojan, But I know se in fosse muito Indian pesado, ele não ia are comer. very, very light. So E, they make e it in a de very manhã, simple way. um Like dal chapati, muito, no? muito That leve, que eles kind of faziam de uma forma especial. How many chapatis would he eat? E I think one chapati. or two maximum. Quantos Not more chapatis ele than. So in the comia? Acho que evening, um his ou meal would be dois chapati no every day. máximo. No, it is like they À will add some noite, vegetables like squash or alguns some light vegetables. vegetais, alguns vegetais Just that, leves. as you are saying, I never really noticed Acho that much que eu how much nunca he's eating. reparei exatamente quanto que ele estava comendo, I mas think we all know eu our acho que body todos nós like conhecemos o nosso and corpo, sometimes quanto que a when gente something is tasty precisa, overrated, e às vezes quando uma coisa está muito Baba says saborosa, a gente come if you demais. overeat then you will sleep lot. Mas Baba está If dizendo you que se você overeat, comer muito, você vai yesterday one dormir brother, muito. I was asking him, do you feel that Tem you um are irmão, getting uma enough vez, rest or you get estava tired? I perguntando, mean, I know that I need more rest, but also since I have heard Murli that ele falou small que meal, desde so que when I ele ouviu a eat Mole, small meal, ele está then comendo I'm not pequenas very quantidades, sleepy. de forma que ele não So that fica is why those sonolento, work in on computer or something very principalmente subtle they have to do. quando você They tem que fazer eat uma much coisa more muito little sutil no because they eat very computador. little. Não pode ficar comendo So tanto, we come all só have um to pouquinho. access and see how Então, todos nós what temos are the que requirements. avaliar e ver como que nosso Right, corpo, right. como que se aplica ao nosso corpo. There are, let's say Né? there are certain vegetables which are Ah, little heavier. tem alguns vegetais What que we são call it um this pouco mais stick. How used to use and pesados. other sabzis called tori. I don't know what they say in English. It's Some kind something. of gourd. Yeah, Korea it's is all. some kind of gourd. É, It's tá falando ridge gourd. It's called ridge gourd. Yeah. tá falando o nome de alguns So vegetais aí que there eu are não some sei other exatamente quais vegetables são. which are light, especially for night time. You Alguns have to eat vegetais que são leves para comer because it can help in the for à visualize noite, yourself in a very de natural forma way. que você When possa when food acordar bem para a most noite da energy vela. goes towards digesting food, and that is why if you are at work and you eat heavy lunch, Então, se you você will está be no very sleepy. You trabalho won't be able e to concentrate. você come muito, People você vai who are ficar working, muito sonolento, não vai conseguir then no lunch, concentrar. just salad or very light lunch because they want to
Então comer salada, comer um find that the subtle almoço muito leve. intellect, especially Então acredito towards que concentration, alguns aspectos, there is that principalmente do really intelecto, light. que Then you can concentrate. requer Exercising is the concentração, é sempre bom heavy você weight, permanecer don't leve. have that much subtlety. So Right. that's why. So Então it's essa very again, sutilidade. Baba used to say, Dadi used to say, Então some people, novamente, even in Madhuban, Baba e there are a Idade lot of people costumavam don't dizer, used to have enough food. e tem algumas Some pessoas may em not be Jatubã able que to be that much fazem physical. um trabalho físico Yes, muito yes, pesado, então eles têm que ter uma comida apropriada. what Então I eu found, acho que cada um even tem que in Madhuban, avaliar. all Nivasis are very much food Então em conscious in the sense Jatubã, of todos os how much they Nivases have to eat, são deep fried. muito They eat conscientes. very healthy Eles and sabem muito bem o when I quanto que was eles têm que surprised, comer, even não these days we comer look at our mothers, fritura. they are aware Eles what to eat, what comem not to eat. da forma We are correta, just eles são getting muito more and more conscientes sobre o que comer health e o conscious que and não food comer. conscious. Então, cada vez mais as These are pessoas two estão things conscientes that if we can keep ourselves, sobre a you know, comida, it's sobre o que like comer, Right. if you Right. comer eat uma comida extra, leve. just feel like Se você when comer are you going to eat? extra, When você are you going to começa a go se to bed? sentir sonolento, precisa ir para a cama. So when did he have dinner this Então, time? quando ele tinha o What jantar, time? Generally before Avyakti Parivar, 6:30, ela está perguntando para a 6:30. Didi que horas que ela janta. Ela janta normalmente por volta de 6, 6:30, So antes do early avião dinner is better, Parivar. Yeah, not too because late. there is enough time Então, for cedo, to não muito eat dinner tarde. after Avyakti Parivar. Then the Então, heat, se cleaning, everything, você and for then jantar to depois have do that avião finish everything. Parivar, You Right, feel right, because it gets a instead of cozinha eating, you já can foi eat lots of limpa. cereal, A gente tenta fazer tudo antes do avião de that Parivar. time. That's good. That's good. I have another Isso é bom, interesting tá bom. question. Eu tenho uma It's an outra interesting question. pergunta que eu Few days espero que back, Baba seja said in interessante. the Sakar Murli, Alguns dias atrás, Baba falou Baba na said Muli that he's the Sakashi, only Baba one who disse doesn't que experience the golden ele age, é but o he único que exists não and he sees experimenta what's happened in the golden age. a idade de He's, ouro, mas he ele has vê knowledge a that's idade de most ouro. powerful, even though he Ele hasn't tem experienced esse it. He knows conhecimento, é what's por isso happened. que ele se chama cheio de conhecimento. So do you Mesmo que ele think não tenha we ido should lá, ele have conhece a entered idade into the golden de age ouro. just to take a peek? Então, você acha que ele vem na idade de ouro só para dar uma olhadinha? Sitting here saying no. Todos estão sentados aqui Like dizendo he que comes, não. like he comes in Sakar Baba. He came in Sakar Baba. He Como, will come in por exemplo, ele Narayana. veio em Sacababa, Just ele for a não few poderia minutes, just see vir and then go back. em Narayan por alguns minutos, olhar tudo e So voltar? you can see from subtle regions. He can see from subtle regions. Não, ele pode ver através da região sutil. I have to think about it. How he does. Tenho que It's pensar como que ele faz, se ele He, faz. I remember this one time. I was reading. Eu I was lembro there. de I uma was reading. vez que eu Not estava reading. I was listening. lendo, I was eu listening estava to the Avyakti ouvindo Murli, a and uma I was mulher just watching viagem on TV. e eu estava A assistindo YouTube clip actually, e ver um and clipe do YouTube there were all these sisters sitting e around todas Baba, essas irmãs Sakar Baba, estavam and the sisters sentadas were ao telling Baba, redor Baba, you should de come into Aviar the golden age with us. Parivar, And e Baba alguma was irmã so falou: sweet. He had Baba, such a sweet você smile, and he deveria says, vir come na accompany me. And so my Idade de sisters were, Ouro yeah, why not? conosco, e Baba estava Because dizendo: os filhos estão me tentando a fazer isso, então talvez ele mesmo, yeah, talvez ele vá mesmo. we can ask him. Então, Baba, vamos we should come. perguntar a He should ele: come. We should invite him. Baba, você we deveria. can only invite him now. Say, Baba, you need to Então, come. deveríamos Even convidá-lo, one só of the, podemos he can come into the convidá-lo dance party actually in the golden age and agora. just watch. Ele poderia vir no corpo de What is qualquer um that na dance idade de party? ouro e simplesmente olhar. Because Mas he por was que que ele watching teria this que very vir? closely. Porque é uma experiência diferente, não é? Because let's say he's in the soul world, his experience Porque is se not ele through está he's not actually seeing or no listening mundo from das subtle almas, fields.
experimentando, ou vendo, ou simplesmente sentindo no nosso houve um neck of Brahma Baba, won't tempo, accept it. This Shiv Baba doesn't accept flowers of this se way. você colocasse flores no Because quarto, it's like he's not Baba não aceitaria, porque don't ele take disse her que as Shiv devotee. Baba não aceita, Think porque he accepts. senão você também, ele estaria criando So Baba says, I karma. don't accept anything. Então, Baba So dizia, eu não therefore, aceito he's not nada using. He's para não only criar speaking karma. and Ele giving drishti through está Brahma Baba's apenas body. falando e dando So that drista was very através clear at do that time. corpo Now de in Brahma our Baba. generations, when Avek Baba E came, agora he's fed, but as that's pessoas different. perguntam Just Shiv Baba, quando ele vem, Right, right. So mas Shiv agora é Baba's diferente. connection with the Agora é elements are apenas different than us. Shiv Baba. Our A conexão connection de with Shiv elements is Baba direct. com os elementos é diferente da We do actions, nossa. but Baba doesn't. Nossa conexão com os So elementos, he's nós like this. temos ações, mas Baba não. This part is very So we A come face in the dele body, brilha. come in the body and we are able to see. Então nós Shiv Baba temos doesn't have to que come in the vir body to no be able to corpo see. para poder, no. no corpo para poder ver. That's why he comes in Brahma Baba's body and gives Ele tem que vir. É por isso But que ele if you vem say no corpo de Brahma Baba e dá o golden drishti. age, then Mas you se você see está him whatever he falando wants to. da idade de ouro, It's How does he different. see from the ele subtle pode region? Doesn't he ver need através, physical body to see from the através subtle region? See, das we are regiões trying to sutis understand what is também. not our area. Nós But estamos also, tentando entender o what he que does, é, what he does. não é nossa It's área. not Estamos very, tentando you entender know what I'm o saying? que ele faz, o que ele não So faz. just try to understand. Não é muito fácil. I can't say much about all Eu this. não posso falar muito sobre isso. Which you might say the same thing about the next question I had, Didi. Então, você talvez me diga a mesma coisa sobre a próxima pergunta. Shiv Baba fala que ele, a única coisa que ele nos dá é essa visão divina. Então, a partir das idades da cidade de cobre e ferro, ele está dando visões. Como que ele faz isso? Tem a ver com a conexão. Tem sempre uma conexão. Ele não tem como estar conectado a menos que ele não esteja na região sutil. That means I can go up, he can come from above. Um We can talk. lugar de comunicação onde nós podemos ir e Before that, uma forma de we could comunicação. also be Antes, going in trance, you know. If people have vision of Hanuman or they have vision of as pessoas tinham visão Krishna. de Hanuman, Ram, So Sita. in Copper Age and Iron Age, Então, na idade de different kind of cobre but at Conference Age, e completely ferro é uma forma diferente. A idade da confluência é totalmente diferente. Ele estava falando sobre a idade de cobre. Vamos dizer, alguém que, ou então mesmo 500 ou 600 anos atrás, alguém tenha tido uma visão forte de how much time you spend in thinking Krishna. about these things. Alguém? No, I'm just fine. Quanto tempo você gastou pensando nessas coisas? Você está tentando imaginar sobre essas coisas, mas eu acho que todos esses são poderes diferentes. Quanto que a gente pode entender até mesmo o poder da natureza, como que a árvore cresce? Ela cresce quando ela tiver que crescer. Então, tudo tem a sua própria energia, a sua própria uma planta, um ser humano. Tem uma irmã que quer experiência diferente em plantas.
Ela disse que eles falam entre elas, mas eu acho que se você me perguntar, tem que perguntar But a you're an expert in alguém this, Baba Didi. experiente. Asking you. I'm expert, but why I don't know. Ser I just feel experiente, Didi, por isso que eu estou perguntando para você. power, his energy is Eu beyond what sinto we can que perceive. é So o poder I dele, a just energia dele, feel it, é a experience única it. coisa que That's nós why I just say podemos it. I don't want to sentir. Eu say prefiro sentir do que ter que explicar. Eu não gostaria de entrar muito nisso. I think we know that there is energy and it functions through the body. Eu acho que nós temos que saber que há essa energia e que ela So now funciona através do Okay, corpo. Agora você tem que mudar o seu you can say tópico. you don't want to answer, but I need to ask you this Então, você question. pode até falar que não quer responder, mas eu We preciso in the fazer essa golden age, pergunta. Na idade de time has, ouro, right? In eu one of the movies, ouvi Baba was isso describing direito that quando behind Lakshmi Baba Narayan, their coat of arms falou is Vishnu. que atrás de Lakshminarayan tinha no, Vishnu. Baba didn't say behind, but Não, coat of arms is Vishnu. Coat of arms is Vishnu. So how do they not think about it? Like who's Vishnu, or eles não pensam sobre isso, quem é you Vishnu. don't know what they think? How will I know Como que eu vou saber think or not? o que eles pensam ou não? And golden age, no? So what you think? I Você don't também know. vai para a idade de ouro. O You que as que this você person, you have the gift of pensa? science and you have been with Baba for so Vivi, long. So você é you know you can give experiente, answers, but você é I que, don't want to ask you. One que last tem question regarding this. My interest is not in many things, but meu you are interesse asking maybe. não é So nessas you are coisas que asking it você está perguntando, você está mais curiosa. Eu simplesmente eu simplesmente aceito o que Baba fala, eu não fico me perguntando sobre o que Lakshmi Narayan pensa. O que que eu deveria dizer? Não sei. All right, history in the golden age. Do we learn history? No. Então, No. History, geography. história na Idade de Ouro, a gente estuda isso na Idade de Ouro? Não. A gente apenas experimenta, estuda isso a partir da depois, porque eles não precisam disso lá, de território, esse reinado, aquele outro. Então, na Idade de Ouro, há muitos pequenos reinos, mas todos sob um único comando. Dentro daquele reino há pequenos reinos. Até hoje nós temos tantos reis na Índia, tantos palácios, tudo isso ainda está lá. Mas na Idade de Ouro não há divisão. História e geografia começam a partir da Idade de Cobre, isso eu I sei. want to finish with the Gyani question from today. Ok. So in the slogan, Baba said that if you want to get Então, no blessings, then you have to do slogan, service and then you get Baba that's the way fala to que receive blessings. o serviço é uma maneira de Some people obter who are very far away bênçãos. from the center, I Então, connect on Zoom and I'm eu not able to do moro longe service. How can I get blessings? So do what do centro e não consigo fazer muito Baba serviço. Como que eu vou obter? Agora, a Baba fala que serviço através dos pensamentos, através das palavras. Uma vez que você começa a servir através dos seus pensamentos, essas almas virão em contato. Você será capaz
de fazer mais serviço, haverá mais oportunidades, haverá mais bênçãos. like Baba said, Como, por yeah, exemplo, we went Baba to diz: Kashmir. I came to "Eu India. fui a There was Caxemir, para nothing Nova much. York, We não came havia there nada and aqui. then Nós people viemos, start coming, no? começamos, e as almas Remember in começaram New a York, vir. first time Eu when we me went, lembro, em Nova there were York, 25 souls. primeira Those who vez, had taken knowledge somewhere saying that here, there, I don't know, I alguns didn't know that tinham they all appear. tomado conhecimento, eu não os One conhecia, time eles we were in simplesmente Ashramaya. apareceram. First time we went, and so A Dadisani primeira in the vez, morning da went into the Junk, kitchen de and manhã, fui até a made 100 bhog. cozinha. So Dadi said, how many you expecting? Eles tinham feito I tanto told bog. now some people who Dade came to the bhog perguntou: thinking that "Quanto many vocês estão people will esperando?" E come. eles falaram: But "Ah, não, Baba nós told não that many will sabemos." come. In the morning there were 35 souls. E de And manhã that was the haviam bhog which we made. So 35 there are almas. different ways where souls are Então, invoked and muitas formas devotees are que as awakened. almas Lot são of things. envolvidas, os That I never devotos, forget, and that's why I always e say, eu nunca that bhog, not eat esqueço, so much that you que eu can't sempre finish. falo: But until night time, maybe "Faça someone o thinks suficiente." at least you should have some bhog. But some make bhog very little. Alguns fazem And muito I feel pouco that bog, everyone should eat bog, and e some eu bhog acho should be left. que So todos the other deveriam side always comer share. e ainda deveria So there sobrar are um many different pouco, ways de of forma que outros também what possam bhavana compartilhar. that more and Então, more souls should share. And they will tinha appear esse like bhavana que outras almas também precisam compartilhar e eles vão aparecer. Thank you so much for Ok. your patience with my questions. Obrigada, Didi, por sua paciência com as minhas perguntas. we can have some more, Eu simplesmente discussion on acho different topics. Right? que podemos ter conversações sobre tópicos diferentes. Om Shanti. Ok, um Shanti. Como que nós podemos conseguir no nosso estágio final? Então, deveríamos praticar de tal forma que nós estamos sempre felizes no nosso próprio o trabalho duro que estamos fazendo, precisamos de um certificado de alguém. Somos, por acaso, dependentes de alguém? E eles falham, nós falhamos e nós não sabemos nossos próprios karmas. Nossa tarefa é mantermos ativos com um bom karma, boas ações, enquanto executando a ação, deveria sentir que ele é o Karavanha, ele é aquele que está fazendo que eu execute. Nós deveríamos sentir que o corpo é apenas. Quando nós alcançamos esse estágio, ele é Karavanha. E nós somos apenas um instrumento, nós não queremos nenhum fruto, fama, respeito. Pessoas da família divina podem dizer que sim, eles fazem um bom serviço, o intelecto deles é muito bom, eles fazem certas tarefas. Muito bem, se nós estamos dependentes dessas coisas, então nós não alcançamos a independência. Se 5 pessoas nos louvam, nós não temos nosso próprio autorrespeito como ah, uma berinjela rolando, alguma coisa assim. Então, nós temos essa consciência de que Deus está fazendo com que eu execute e eu me mantenho, eu faço a tarefa. Você segue em frente, isso é a sua consciência. Eu estou falando sobre estágio karmatite, quando nós estamos além dessas ações pecaminosas, vícios, pensamentos negativos, memórias de seres humanos, coisas físicas, e quando nós temos a consciência de que eu sou um ponto de luz, uma alma, e quando eu estabilizo, qual é a minha forma real?
Isso é chamado de estágio Karmatite. Quando eu estabilizo nesse elemento de luz e sou consciente da forma da alma, então शिक्षाएं वो तेरी याद आई वो प्यार तुम्हारा याद आया Avyakt Murli, 17th of May, Murli Avyakt, do dia 17 de maio de 1973. Conforme é o objetivo, também devem ser as qualificações. Você experimenta as especialidades do Pai em si mesmo, assim como você fala dos 4 assuntos de seu estudo, também o Pai tem 4 principais especialidades. Você as conhece? De acordo com os 4 assuntos, as 4 especialidades são conhecedor, poderoso, serviçal e bem-aventurado. Você experimenta essas 4 especialidades em si mesmo? Há muita diferença ou muito pouca diferença na porcentagem desses 4? Vocês são aqueles que seguem o Pai, não são? Todos os 4 assuntos em sua vida são de forma natural ou há flutuação de forma natural? Em que porcentagem isso é natural? É natural até 14 graus celestiais? Se sua velocidade de esforço para alcançar o estágio completo não é rápida, então você seria capaz de se tornar completo de acordo com o tempo? Qualquer estágio temporário que você tenha criado até agora para a tarefa, de acordo com as direções de Batada e de seus próprios ditames, é uma questão diferente. No entanto, de acordo com o seu último estágio, você está avançando com essa velocidade? Você está satisfeito com a sua velocidade? Você está criando planos para isso também, ou está apenas criando planos para o serviço? Assim como você cria planos para o serviço, você também está criando planos para ficar satisfeito com sua velocidade? Sua velocidade só se tornará rápida de acordo com o sucesso e conquistas práticas que você recebe. Quando você está satisfeito com sua velocidade, então você deveria criar planos poderosos. Quando você vê que não há tanto sucesso no serviço, então você pensa em novos planos. Você ara a terra de maneiras diferentes para corrigi-la. Quando você mesmo não é capaz de fazer isso, você corrige com a ajuda do grupo, não é mesmo? Isso está tão claro nesse aspecto. Você tem tanto amor por si mesmo? Quanto de interesse você tem? Que planos você cria? Você criou um plano para aumentar a sua velocidade? Você senta sozinho e cria um plano para aumentar a peregrinação da lembrança? Aqueles que devem especialmente entrar no campo do serviço têm que definir cada atividade deles e criar um plano para experimentar algo, não é mesmo? Da mesma forma, você tem que definir um plano para o seu progresso na Amityville a ser continuado.
Om Shanti. Become full of the treasure of happiness. Torne-se completo Have the fortune do of tesouro da happiness felicidade. and be happy Tenha a in fortuna de felicidade e seja feliz e alegre. of happiness. O brilho de felicidade, Your face is the mirror of the power of sua your face é o You espelho make a do poder difference da sua between mente. the face of someone who has lost everything and the face of someone who has attained something. Vocês sabem a diferença entre o rosto de alguém que perdeu tudo e o rosto de alguém que conquistou algo. Portanto, seu rosto deve ter o brilho da felicidade de ter conquistado tudo. Seu rosto não deve parecer seco, sem nenhuma alegria. Ele deve ser visível como cheio de felicidade. E assim muitas almas serão automaticamente servidas por ele. खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब खुशनुमा बनो खुशी की चमक मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थार्थ मुखड़ा है खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा इसका अंतर तो जानते हो पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेंगी। ओम शांति।